tudo bem com você? Eu sou o Bombinha e nós sabemos que o Japão é um país conhecido por sua modernidade e também pelas inovações que possui em várias áreas. Porém, uma situação bastante preocupante tem acontecido no país asiático, a ponto do bilionário Elon Musk dizer que é possível que a nação deixe de existir. Descubra isso hoje aqui comigo. Você está no canal Fatos Desconhecidos e a gente vai descobrir um pouco mais sobre a crise na população japonesa. A Terra do Sol Nascente registrou em 2021 um mínimo histórico de nascimentos, segundo o jornal Expresso. Foram 811.604 apenas, dado que reflete o envelhecimento demográfico do país e, claro, a redução da taxa de natalidade, principalmente após o começo da pandemia. De 2020 para 2021, o Japão registrou uma diminuição de 29.231 nascimentos. Foi o número mais baixo desde que as autoridades começaram a contabilizar a natalidade em 1899. A média de filhos por mulher ficou em 1,3. Os nascimentos são tão poucos que a população infantil do país é muito pequena. Dados revelaram apenas 14,65 milhões de crianças abaixo dos 15 anos, com pouco mais de 2,5 milhões tendo menos de 2 anos. A redução no número de casamentos também foi exorbitante. Em 2021, foram 501.116 matrimônios, 24 mil a menos do que em 2020. É simplesmente o valor mais baixo desde o final da Segunda Guerra Mundial no Japão. Não precisamos ser expert em geografia e demografia para entendermos que são números preocupantes, principalmente ao se levar em conta a sustentabilidade de pensões e aposentadorias. A população japonesa vem envelhecendo desde o fim dos anos 2000 e o ano passado foi o 11º ano seguido em que existiram mais mortes do que nascimentos no país. A queda de habitantes atingiu um recorde, segundo o portal Kyodo News. O declínio foi de 644 mil pessoas. Se fôssemos trazer aqui para o Brasil, seria como se a cidade inteira de Aracaju, capital do Sergipe, perdesse toda a sua população. Essa informação trouxe um baque muito grande para muitas pessoas. Uma delas é o multimilionário Elon Musk, que obviamente acompanha essas questões por conta de seus investimentos e negócios. Além disso, convenhamos que o sul-africano gosta de dar sua opinião, nem sempre certeira, sobre os mais diversos temas. As palavras do dono do Twitter foram na própria rede social e diziam assim: correndo o risco de falar o óbvio, a menos que alguma coisa mude e faça a taxa de natalidade superar a taxa de letalidade, o Japão vai eventualmente deixar de existir. Essa seria uma grande perda para o mundo. Como você pode ver, a declaração foi bastante dura e até um pouco fatalista. Claro que dizer que o Japão vai acabar assim, como se fosse de repente, é um exagero. Porém, a população pode diminuir tanto que uma crise chegue. Com poucos nascimentos, pode chegar um momento em que a população seja tão cheia de idosos que não trabalham que o restante da sociedade não consiga sustentar. O que pode estar levando a isso é a própria situação econômica do país. A menor oferta de empregos que garantem estabilidade para aqueles que estão entrando no mercado, as longas jornadas de trabalho que não liberam tempo para a vida pessoal, o alto custo da educação infantil e a falta de creches são alguns dos fatores que estão influenciando a diminuição dos casamentos. Consequentemente, os nascimentos também decaem. No Japão, 17,3% dos homens e 14,6% das mulheres entre 18 e 34 anos não querem se casar. Sim, é o número mais alto desde a primeira vez que o questionário foi aplicado em 1982. Algumas mulheres não olham o matrimônio com bons olhos, pois querem desfrutar da liberdade de serem solteiras e também para focar nas próprias carreiras. Já os homens também afirmam gostar de serem solteiros e reclamam da falta de segurança nos empregos para sustentar uma família. O Instituto Nacional de População e Previdência Social do Japão perguntou para os jovens qual seria o estilo de vida ideal para as mulheres. 40% dos homens solteiros e 34% das mulheres solteiras citaram a capacidade de equilibrar uma carreira com a criação dos filhos. Além disso, menos de 7% dos homens afirmou desejar que o futuro cônjuge ficasse em casa para cuidar da família.
Shinjeki Matsuda, professor de sociologia da Universidade Japonesa de Chikyo, confirmou que esse desinteresse pelo casamento afeta a taxa de natalidade. Nas palavras dele, se o número de pessoas que não querem se casar continuar aumentando, o governo será forçado a rever suas políticas e isso pode levar a um declínio ainda maior na fertilidade. Essas questões preocupam Elon Musk. E a taxa de natalidade global já demonstrou ser um dos problemas mais frequentemente citados pelo ricaço. Musk prega muitos caminhos progressistas e inovadores para o desenvolvimento humano. Entre eles está a manutenção ou, quem sabe, até o crescimento da taxa de natalidade. Afinal, o dono da SpaceX sonha em levar os seres humanos para o planeta Marte. Se não existirem humanos o suficiente para habitarem a Terra, como alguns poderiam ser levados para o espaço? Pai de muitos filhos, Musk parece ser o exemplo vivo das medidas que deseja adotar para o mundo. Apesar de fazer sentido, a teoria de que o Japão vai acabar em breve é um tanto quanto impossível. Claro que a crise pode vir no futuro, mas muitos outros países estão passando por situações parecidas e não foram alvo de comentários de Elon Musk. Várias nações estão com suas taxas de natalidade descendo e mesmo que o mundo tenha chegado aos 8 bilhões de pessoas, a tendência é que a população mundial comece a diminuir na segunda metade desse século. Com uma parcela já significativa da humanidade vivendo em países ou regiões onde o número de pessoas está encolhendo, a questão agora é manter o mundo próspero com menos braços para trabalhar. A população vai continuar a crescer até chegar a 10 bilhões em 2058, mas vai começar a diminuir a partir de 2087, segundo as Nações Unidas. O futuro pode ser de escassez de mão de obra, dificuldade para sustentar benefícios sociais e muitos outros problemas. Mas, por outro lado, também oferece oportunidades. Haverá menos pessoas para se alimentar, mais vagas em sistemas de saúde, de ensino e menor procura pelos recursos naturais. Esse otimismo está baseado na transição demográfica, algo que vem ocorrendo em todas as regiões e povos do globo nos últimos 200 anos. Na transição, a mortalidade começa a cair, já que a concentração nas áreas urbanas eleva a expectativa de vida graças ao aumento de renda, à melhora da educação, da alimentação e aos progressos no saneamento e medicina. O que também acontece é a redução da natalidade, pois os filhos passam a pesar mais no bolso do que antes. Antes vistos como mais mão de obra para o trabalho, os herdeiros agora passam a ter um status de custo econômico. Antes de entenderem a transição demográfica, muitos países desejavam conter a população com medo de escassez de recursos. Foi o caso da China, que teve sua política de filho único até 2015, impedindo cerca de 400 milhões de crianças de nascerem. Com a situação atual, a China não só deve perder a população a partir de 2023, como deve chegar à metade do contingente atual por volta de 2100. O que fazer diante dessa situação? As outras nações também vão acabar, assim como o Japão, de acordo com Musk? Provavelmente não. Em um mundo com menos gente, é preciso que os líderes se debrucem sobre as questões ambientais. A queda no crescimento populacional só tem chance de se reverter para o bem se o padrão de consumo do que a natureza oferece se tornar mais sustentável. Precisa haver uma relação harmoniosa entre o desenvolvimento e o avanço populacional. O ideal seria a humanidade permanecer com um número estável antes que a necessidade e a escassez de recursos faça isso de maneira obrigatória. De acordo com a ONU, a humanidade tem 60 anos até que a quantidade de habitantes do globo se estabilize. Este é o momento para o mundo se ajustar até que o dia chegue. E você, acha que o Japão vai mesmo acabar? Será que Elon Musk não exagerou um pouco em sua declaração? Bom, os números são realmente preocupantes em alguns aspectos. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te vejo na próxima. Tchau!